bom dia a todos vocês, sejam todos bem-vindos ao Instituto Martyn Lloyd-Jones. Eu me chamo Herbert Barbosa, eu sou professor e diretor aqui no Instituto Martyn Lloyd-Jones e fico muito feliz com a sua presença aqui nesta live que nós estamos iniciando, esse projeto de lives que nós estamos iniciando a partir do Instituto Martyn Lloyd-Jones. É uma alegria poder contar com a sua presença e eu quero dar então bom dia para você que está nos acompanhando aqui a partir do Instagram do Instituto e para você que estará acompanhando também no IGTV. Nossa ideia é que as nossas lives fiquem salvas no IGTV do Instituto e você pode então participar conosco, tá bom? Dando feedback, mandando a sua pergunta depois sobre a temática que nós estaremos realizando hoje. A nossa ideia por meio das nossas lives é fazer com que você e eu possamos refletir de uma maneira descontraída, através de um bate-papo, refletir sobre a importância e as diversas áreas de influência e impacto da teologia frente às diversas esferas que nós estamos inseridos. Então, esta é a nossa ideia aqui na nossa live e eu quero então convidar você a participar conosco, mandar a sua pergunta, as propostas de temas de lives também, você gostaria que nós estivéssemos abordando aqui no Instituto, tá? O Instituto Martyn Lloyd-Jones, né, para você que ainda não o conhece, ele é um instituto voltado para a formação, capacitação e complementação teológica. Então, daqui a pouquinho nós estaremos abordando aqui as diversas temáticas que nós preparamos para hoje, tá? E eu quero então convidar você a convidar outras pessoas. Aqui embaixo nós temos a navinha, né? Essa seta para o lado que você pode clicar nela e convidar outras pessoas. E você que está nos acompanhando pode então participar conosco aqui, se estiver acompanhando pelo IGTV, esta live que ficará gravada no IGTV. Você pode enviar para nós a sua pergunta, a sua curiosidade. E se tiver interesse em conhecer um pouco mais do Instituto, fique super à vontade, nós estamos à disposição para poder dirimir qualquer dúvida que você possa ter referente ao Instituto Martyn Lloyd-Jones, tá bom? É uma proposta de fornecer para você ótimo diálogo, ótima reflexão na área teológica e as diversas esferas da nossa sociedade. Vem participar conosco, eu já estou convidando aqui o meu pessoal, quero convidar vocês que estão online aqui conosco neste momento, a convidar os amigos a participarem conosco desta live, um tema muito propício para o momento em que nós estamos vivendo, né? Nós percebemos aí a realidade que nós enfrentamos desta pandemia e os diversos questionamentos sobre a participação ou não, o papel da ciência, o papel do cristão, e como é que fica o cristão frente a todas essas demandas e a reflexão que ele precisa preparar ou está pronto para dar uma resposta frente as demandas dos dias que nós estamos vivendo, né? Então, mandando aqui os meus convites, você pode enviar o seu, convido o pessoal para participar conosco dessa live. Eu quero desde já dar bom dia a todos vocês que estão participando, os que já estão aqui conosco na live, sejam muito bem-vindos. Eu vou chamar então aqui o professor Natan Batista, que também estará participando conosco na live hoje pela manhã, para que nós possamos então participar aqui falando sobre este tema, tá? Deixa eu ver então aqui, deixa eu aproveitar bem o tempo que nós vamos ter aqui na live tratando desta temática. Olá, Natan, bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, professor Herbert. Tudo bem, graças a Deus. E o senhor, como é que está? Estou bem melhor, graças a Deus, e muito bom, bem melhor em lhe ver, né? Nós estamos acordando, né? Sexta-feira, sextou para todo mundo, Sexta-feira, 10 horas da manhã, o pessoal participar de uma live neste momento. Mas o interessante é que nós já estamos ativos desde cedo, né? Isso é muito bom. É isso aí. E uma temática como essa tem que ser logo cedo, para a gente poder turbinar a nossa memória, né? A Tem que nossa ser, mente para um tema tão importante. Professor tem que Natan, ser. fico muito feliz com a sua participação, né, aqui, tanto do Instituto como também nesta live, na sua disponibilidade em nos atender. Você que é uma pessoa que nós temos um carinho enorme. E queremos, então, mais uma vez, pedir para vocês que estão aqui nos acompanhando, primeiro desejar para vocês bom dia e pedir para vocês convidarem amigos para participarem conosco desta live, tá? Isso aí, Conhecer eu o estou convidando aqui Instituto. também, estou aproveitando, mandando para o pessoal para estar com a gente.
Maravilha. Quando a gente fica assim muito concentrado na tela, eu sei que a gente está compartilhando, Tá compartilhando. tá compartilhando a live. Isso é muito bom. Gente, nós vamos falar hoje pela manhã sobre teologia e ciência. E eu já quero iniciar então a nossa abordagem aqui, falando introdutoriamente sobre a necessidade de nós termos uma compreensão de uma boa teologia bíblica para podermos entender esta dinâmica. Por que essas abordagens? Muitas vezes nós fomos educados por algumas vertentes teológicas na nossa nação. Nós somos educados que o cristão ele não deve se envolver com as dinâmicas deste mundo em que nós estamos inseridos. Nós somos educados que os cristãos eles têm que criar um gueto e ficar isolado da realidade da sociedade na qual ele está inserida. E aí Isso. eu já gostaria de começar a tratar na nossa live nesta manhã sobre a necessidade de nós destruirmos de fato esta ideia, porque esta ideia ela não é bíblica. Essa ideia ela não tem fundamento. Quando nós olhamos para a oração de Jesus Cristo no, em João 17, Jesus ele deixa muito claro: Pai, eu oro não para que o Senhor os tire do mundo, mas eu oro para que o Senhor os guarde, para que o Senhor dê a Sim. graça, parafraseando o texto, para que eles cumpram a missão que eles têm que cumprir. Então, falar sobre teologia e falar sobre ciência é falar sobre a resposta que a Escritura tem para dar, para orientar sobre a esfera científica. Daí, então, você que está nos ouvindo nesta manhã, nós precisamos romper com o gueto eclesial que nós vivemos. Ou seja, o gueto da fé, o isolacionismo, né? Onde nós muitas vezes nos preocupamos apenas em criar tudo com um rótulo de gospel. Não sei se vocês já perceberam, mas a ideia da teologia do gueto é essa. Eu não preciso estar na sociedade, por isso eu vou criar um teatro gospel, eu vou criar um cinema gospel, eu vou criar uma igreja gospel, né? Eu vou criar uma boate gospel. É tudo gospel, Tudo né? gospel. Nada contra a terminologia gospel, mas contra a motivação, a fundamentação. Porque esta ideia, mais uma vez, ela contrapõe ao entendimento bíblico de cosmovisão cristã adequada para nós. E aí, por que que contrapõe? Porque quando nós fazemos uma leitura bíblica, nós não podemos olhar para a Bíblia apenas a partir de Gênesis capítulo 3, como se a história do homem fosse apenas uma história salvífica. Sim. Esse é a grande parte, esse é o aspecto mais presente em toda a Escritura, mas nós precisamos ter uma cosmovisão que compreenda a criação, a queda, a redenção e a consumação. A Bíblia, ela é a Bíblia de Gênesis 1 a Apocalipse 22. Então, eu preciso entender a dinâmica da criação. Para falar sobre teologia e ciência, eu preciso entender que antes da queda existe uma gama de orientações e de ordenamento bíblico que Deus dá para o homem, que ele precisa viver, que ele precisa ser simplesmente ser humano, e aí ele se envolve com diversas áreas da sua vida. Isso está aqui para que eu possa passar então já a bola para o nosso professor Natan, para ele também introduzir o aspecto científico. Isso faz parte da conexão ou da teoria das esferas do Hermann Doivre, ou, mais claramente, no Hermann Doivre, nós temos a ideia da teoria cosmônica, né? E nós temos no Abraham Kuyper o estabelecimento da teoria das esferas, que é justamente chamar a nossa responsabilidade como cristãos a compreensão de entender que a fé ela não é algo para ser vivida em um ambiente isolado, em um ambiente de gueto. Nós não podemos fazer isso. Muito pelo contrário. Existem outras esferas de autoridade que Deus deixou estabelecida, nas quais nós precisamos comunicar a nossa fé para eles, ou levar o senhorio de Cristo para elas. Que áreas são essas? Nós temos o Estado, nós temos a família, nós temos a ciência, nós temos o entretenimento, nós temos a arte,
há uma série de áreas nas quais nós temos que trazer uma resposta bíblica. E é isso que nós queremos fazer aqui através do Instituto Martin Lloyd Jones. Construir, através destas lives, uma série de diálogos entre a teologia e as esferas da sociedade. Então, mais uma vez, quero desejar para todos vocês bom dia. Participem aqui conosco na nossa aula, ou palestra, ou diálogo, ou bate-papo. Traz o café para cá. Vem conversar conosco sobre o que olha aí, sobre o que o David colocou aqui, sobre as esferas de influência. E para isso, nós precisamos, então, estar bem alicerçado, bem fundamentado numa teologia, tá? Numa cosmovisão cristã adequada. Então, se você tiver alguma pergunta aqui na live, coloque para nós no comentário que nós teremos o maior prazer de responder essas perguntas. Professor Natan, introduz para nós aí como é que a gente vê toda esta questão, né? Muito bom, muito bom. Pastor, novamente é uma alegria poder estar aqui compartilhando, poder estar aqui nesse bate-papo, nesse diálogo sobre teologia e ciência. É uma das áreas assim que eu tenho visto bastante nos últimos dias, tenho estudado bastante nos últimos dias, justamente nessa tentativa, porque toda vez que nós formos nos aprofundar em temas como cosmovisão cristã, por exemplo, nós não vamos conseguir fugir desses grandes questionamentos, né? Dessa relação entre a fé e as outras áreas da sociedade. Nós não temos como fugir disso. Eu acho que durante muito tempo na história a igreja fugiu desses debates, fugiu de falar sobre isso. Mas no mundo que nós estamos, no mundo moderno, ou na modernidade tardia, né, como muitos chamam, não há como a gente fugir desses temas. Eu quero pegar o gancho do pastor, um gancho que eu acho muito interessante, que o pastor falou a partir ali, que muitos veem a Bíblia a partir de Gênesis 3, né? Nós olhamos simplesmente com uma compreensão salvífica e às vezes esquecemos de coisas, de elementos importantes, como, por exemplo, o mandato cultural em Gênesis capítulo 1. Né? Quando nós vemos ali em Gênesis capítulo 1 e 2 a criação, né? A criação da natureza, a criação do mundo, do cosmos de Deus, a criação do homem e a formação do homem em Gênesis capítulo 2 e posterior isso o mandato cultural dado ao homem, nós entendemos essa relação de forma mais ampla, né? Então, o mandato cultural, por exemplo, que é justamente essa ideia ali depois da criação do homem de Adão, você vai cultivar a terra, Adão, você vai plantar, Adão, você vai governar sobre toda a criação, e disso a gente já pode começar a extrair uma teologia natural, a partir do mandato cultural, a partir dessa missão de Deus dada ao homem de cuidar, de ser corregente da criação, de governar a criação, a gente já tira uma compreensão um pouco mais ampla das coisas, né? E saímos do nosso gueto gospel. Eu queria assim, só estabelecer alguns pontos dessa relação entre teologia e ciência. Em primeiro lugar, é uma relação que ela é aparentemente conflituosa. É isso que o primeiro ponto que eu quero deixar. Ela é aparentemente conflituosa. Muitos de nós estamos habituados a ouvir, estamos habituados ao conceito de que fé e ciência fé e ciência são esferas que não se dão, fé e ciência são esferas que não se relacionam, né? E a gente está habituado a isso justamente por causa dessa... eu estava lendo um livro sobre isso e ele fala o seguinte, ele fala de 3 períodos, né, da igreja. Num primeiro momento, a igreja olhava para a ciência com uma certa desconfiança, né? Apesar da ciência estar nascer muitas vezes do berço da igreja, do berço do protestantismo, né? Talvez se der tempo a gente pode falar um pouquinho sobre a influência protestante na ciência moderna, mas no primeiro momento a igreja olhava com uma certa desconfiança, né? Depois, o segundo momento, a ciência foi tomando uma certa independência, onde a igreja começou a ver como oposição. Em vez da igreja também evoluir em alguns pontos para poder dialogar, como a ciência evoluiu e como propriamente a igreja preparou um ambiente, preparou um caminho para que a ciência pudesse se desenvolver, a igreja começou a ver a ciência como uma esfera de oposição.
né? Então, as verdades, a ciência foi crescendo, foi tomando uma certa independência, foi evoluindo, e na medida que ela foi evoluindo, a igreja não soube lidar com isso. E até o autor do livro ele vai dizer que ele chama isso de uma certa vaidade da igreja. A igreja não se tomou de uma certa vaidade e disse, não, não, é oposição, nós não podemos ter novas descobertas, não podemos sair daquilo que já está estabelecido, né? Mas a grande questão da relação entre fé e ciência nesse momento inicial, já vou passar a bola novamente, é que, de algum modo ou de outro, todos nós vamos chegar um dia à pergunta do porquê existe o ser ao invés do nada. Né? Por que existe as coisas? Né? E sempre que a gente for fazer essa pergunta do porquê existem as coisas, nós vamos, num primeiro momento, sempre ter duas vias de resposta, que é através da fé, né? Nós vamos ter a resposta do porquê existe, do porquê a existência, nós vamos ter a partir da fé, e o segundo é através do estudo da natureza. Né? Então, eu gosto muito do conceito dos 3 livros, né? Dos 3 livros da criação. O livro da natureza, o livro do homem e as escrituras. Né? Então, esses 3 livros que revelam a grandeza de Deus. O livro da natureza, da criação, onde os mistérios de Deus estão contidos na criação e estão contidos para serem descobertos. Eu acho interessante isso. Os mistérios de Deus contidos na criação para serem descobertos. O Homem, que é um livro também, que também gera um tipo de ciência, porque à medida que você desenvolve uma antropologia, o conhecimento do homem, você vai desenvolver o homem como ser, o homem como indivíduo, você vai fazer ciência. E as escrituras, que digamos, é o livro que contém a revelação divina, que contém a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, e contém o fundamento, a orientação para os outros 2 livros. Eu acho interessante esses 3 livros, o livro da natureza, o livro do homem e as escrituras. Só que as escrituras como base orientadora e fundamentadora para o estudo do livro da natureza, para fazer ciência na natureza e também para fazer ciência a partir do homem, né? Desenvolver uma antropologia a partir do homem. Então, é um papo interessante aí para gente conversar, para a gente bater, para a gente E trocar é ideia. interessante toda essa fala, Natan, porque isso leva à compreensão, inclusive, daquilo que Agostinho já trabalhava lá, da escritura, da natureza, ou seja, da criação, né? E é interessante que esse assunto que nós estamos falando aqui sobre, e que envolve naturalmente uma questão de uma cosmovisão cristã adequada para lidar com esses temas, Sim, envolve também a nossa preocupação missional. Talvez você esteja aqui se perguntando o que é que tem a ver a igreja com isso, né? Porque talvez esse assunto possa ser extremamente novo para alguns, para outros ainda é um desafio criar as pontes. As sim, pessoas sabem que tem uma responsabilidade, né? Que já são pessoas que pensam de maneira diferente, ou seja, não é aquela pessoa que está presa à teologia do gueto, onde ela está separada, onde ela vai viver uma vida à parte da cultura. Nós não caminhamos por aí, nós entendemos a necessidade de criarmos cultura, ponte com, ou melhor, criarmos uma teologia que faça ponte com a cultura, toda aquela contribuição que a gente fala da escola holandesa teológica, e é interessante perceber que isso tem tanto a ver com a missão que nós precisamos começar a pensar a missão não no aspecto apenas da proclamação, né? Embora todo contato com as demais áreas da sociedade envolva o querigma, o aspecto do querigma. Mas nós temos que começar a pensar a missão ou esse mandato cultural que Deus nos deu, ou indo mais além, a grande comissão, não apenas de Mateus 28. Nós temos que olhar um imperativo missional em Gênesis 12, e nós temos que olhar a grande comissão a partir de Gênesis capítulo 1. Inclusive, foi o que nós colocamos lá. Agora, voltando aqui para uma resposta, nós entendemos que o cristão ele precisa se envolver na ciência. E aí, obviamente, a gente precisa começar a conceituar a ciência. Nós temos ciência de modo geral, né? Ciência exato. de modo geral é bom sempre nós utilizarmos uma linguagem de analogia, ou seja, a analogia para explicar o que é ciência, que eu entendo como bem ou mais adequada, seria um corpo.
É uma linguagem que o próprio apóstolo Paulo Sim, ele utiliza também, que é a ideia de que isso aqui é um corpo, só que o corpo ele tem vários membros. Então, ciência, no sentido macro, nós temos diversas capacidades, uma área de desenvolvimento humano da pesquisa que busca produzir respostas para as inquietações humanas, de maneira experiencial, apesar de não ser ela apenas a única forma de fazer ciência, essa forma experiencial, mas seja o grande caminho conhecido de muitos. E aí nós temos, dentro desse escopo que é ciência, nós temos várias ciências. Então, nós já precisamos entender esta ideia, a ideia do corpo. Aqui seria o corpo e nós temos vários membros. E aí nós temos perfeito. ciência jurídica, ciência antropológica, ciência médica. Então, nós temos várias áreas. Então, nós temos que pensar como que a escritura ela é importante para a ciência de maneira geral e quais que são as respostas que nós precisamos dar acerca dessas diversas ramificações científicas. Daí, você que está participando conosco, eu quero dizer para você, eu vou me concentrar muito nessa perspectiva da fundamentação bíblica, da teologia bíblica, enquanto o professor Natan vai trazer para nós outros aspectos que envolvem a ciência, e vai entrar aqui também na perspectiva da, ciência, da teologia bíblica. Mas o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10, que o Senhor, nos últimos tempos, está fazendo convergir em Cristo todas as coisas. Então, nós temos um chamado para entender e mostrar que Jesus, ele é Senhor em todas as áreas. Nós precisamos mostrar o senhorio de Cristo através de uma cosmovisão cristã bem fundamentada na área científica. Nós não vamos conseguir resolver isso em uma hora de live, mas pelo É. menos a nossa proposta é que a partir dessa live nós possamos refletir significativamente sobre essa temática. Eu espero que vocês estejam compreendendo que a nossa ideia é mostrar que, ao contrário daquilo que se diz por aí, que o cristão ele não deve se envolver nestas coisas, a Bíblia ela nos comissiona a estarmos inseridos e mostrar que Jesus é Senhor. É a mesma linguagem que o apóstolo Paulo usa em Colossenses, quando Paulo vai falar que Jesus é o Senhor sobre todo principado e autoridade, Isso. que é o que ele fala em Efésios capítulo 1. Então, nós precisamos, como é que Jesus é Senhor sobre todo principado e autoridade? Quando nós também mostramos isso para as pessoas que precisam entender que a Bíblia aponta sobre essas questões. Então, Natan, vamos agora entrar mais especificamente nesse universo, e aí já começando, como que a gente, como cristão, nós podemos adentrar nesse universo científico tentando trazer um senhorio de Cristo para esta área? Eu acho que a gente tem que sempre partir, né? É uma frase que eu acho que a gente deveria ser ensinada, desenvolvida e falada em em todas as igrejas, em todas as comunidades de fé, a famosa frase do Kuyper, né? Não há um centímetro quadrado da Isso existência, da mesmo. natureza que Cristo não declare é meu, né? De toda a criação que Cristo não declare é meu. Então, partindo desse pressuposto, a gente tem que entender, porque quando a gente vai justamente para essa teologia bíblica, que nós entendemos aquilo que o pastor começou a desenvolver, a ideia do desenvolvimento do plano eterno de Deus entre criação, queda, redenção e consumação, nós vamos entender que, de algum modo, tanto, né, Deus criou todas as coisas de modo bem simples, né? Deus criou todas as coisas perfeitas, né? O pecado corrompeu todas as coisas. Então, isso que é uma questão interessante, né? Que para nós, provavelmente, no meio acadêmico, é uma coisa tranquila, mas nem todos os nossos irmãos estão habituados com o fato de que a queda, ela não só rompeu o ser humano moralmente, ela não só destruiu as bases morais, né, e afetou somente os seres humanos, como o pecado afetou toda a criação. Né? A Bíblia diz que a terra começou, depois da queda de Adão, a produzir espinhos e abrolhos. Então você vê que a própria criação sentiu. E quando me perguntam, por que a criação sentiu? A criação sentiu justamente porque o homem era o corregente da criação. Na queda do homem, no pecado do homem, no distanciamento, na desobediência, o distanciamento do homem de Deus, toda a terra sentiu, toda a criação sentiu.
né? O mundo perfeito de Deus não era para o mundo perfeito de Deus não era para ter tsunamis, não era para ter terremotos, não era o mundo perfeito. Todo mundo, todo o cosmos sentiu o efeito da queda do homem, né? Então é interessante que alguns autores vão trabalhar quando vão falar da questão científica que o mandato cultural seria até uma espécie que o mandato cultural após a queda ele seria até não somente ele não foi somente afetado pela queda, como há uma necessidade maior ainda de se focar e se desenvolver o mandato cultural a partir da queda. Meio que alguns autores trabalham isso como um efeito restaurador, né? Que o mandato cultural de você cuidar da criação, de você cuidar da terra, né? Do homem cuidar da terra, seria um efeito reparador, um efeito que começa a ser reparador. Então é interessante a gente pensar isso. Se toda a criação foi destruída, foi afetada pelo pecado, toda a criação a partir de Cristo Jesus, ela é redimida, né? Então toda a criação, inclusive todos esses campos, inclusive o campo científico. Então os mistérios de Deus estão contidos na criação. É interessante que, por exemplo, somente 4% somente 4% do universo, né? Isso já é cientificamente comprovado. Somente 4% do universo é composto de matéria literal. Como é que eles chamam? Mais ou menos matéria ordinária, eles chamam, que é a matéria visível, que é aquele tipo de matéria visível. Os outros 96% é composto da chamada matéria negra, né? Ou matéria negra, ou energia escura, ou energia negra, que é o quê? É justamente essa energia, esse tipo de matéria que não é tangível, que não é pegável. Então, à medida que nós vamos se desenvolvendo no conhecimento científico, e aqui que nós temos e aqui os nossos amigos cientistas, eles precisam se destituir um pouco de uma certa vaidade, porque há grandes cientistas que forem se aprofundar no conhecimento científico, em algum momento eles vão chegar em perguntas sem respostas. Como assim perguntas sem respostas? Perguntas cujas respostas não vêm simplesmente pelo conhecimento empírico, não vêm simplesmente pela experiência, pela experimentação, e não vêm simplesmente pela investigação. Porque essa é a base do desenvolvimento científico, a experimentação e a investigação. Então você investiga, você experimenta, se você tem como comprovar, você toma aquilo como verdade. E isso, se a gente for tomar que 96% do universo é formado desse tipo de matéria que não é tangível, que não é experimentável, que não é investigável em termos simplesmente empíricos, então você está falando de que uma boa parte do universo é algo que não pode ser, como eu vou dizer, totalmente definido pelos métodos científicos racionais. Então, o grande problema não é o cientificismo. O grande problema é o racionalismo científico. E não somente o racionalismo científico, mas unicamente o racionalismo científico. Lógico que ciência se faz com razão. Só que ciência não se faz só com razão. E ciência não pode ter razão como seu altar de idolatria. E esse é o grande problema do conflito. Né? Então, nós vivemos numa modernidade tardia, nós vivemos numa era pós-iluminismo, na era da razão, onde simplesmente aquilo que pode ser provado cientificamente no sentido empírico, no sentido racionalista, pode ser comprovado como verdade. E isso, gente, para quem está nos acompanhando, isso é novo. Isso não isso é uma coisa justamente da pós-modernidade. Por quê? Porque com todos os defeitos, digamos assim, que nós poderíamos dizer oriundos da Igreja da Idade Média, a Igreja da Idade Média foi o campo, né? Foi ainda num primeiro momento, depois houve o conflito, mas no primeiro momento foi o campo onde se desenvolveu e se iniciou assim, a ciência. Né? Lógico que eu acredito que as maiores contribuições para o tipo de ciência moderna nós poderíamos justamente trazer do protestantismo, né? A partir da Reforma Protestante há uma colaboração incrível
em relação ao desenvolvimento da ciência moderna, justamente pela questão do desenvolvimento de filosofias como a filosofia da educação, justamente o desenvolvimento de uma filosofia cultural. Tudo isso foi um campo potencializado pelo protestantismo e que gerou um ambiente para se desenvolver ciência. Se gerou um ambiente para se fazer ciência, né? Então, basta a gente pensar que a partir da reforma protestante é que se desenvolveu a ideia de um ensino para todos, a ideia de um ensino público, a ideia de que todos poderiam ter acesso à educação, a ensino de qualidade. Então, tudo isso, gente, são frutos da reforma protestante que geraram um ambiente para o desenvolvimento científico, né? Então, pode falar, pastor. Desculpa. É interessante a gente tocar nesse aspecto, porque Sim, tudo isso que nós estamos vivendo hoje, essa tentativa de erguer a razão, e nós não estamos contra a razão, é bom que se diga isso, claro. mas erguer a razão como um altar do racionalismo científico que nós vivemos, é uma mudança de pensamento que ocorreu na Europa, e eu acredito que você chegaria nesse aspecto, do movimento cultural que é o iluminismo. Né? Então, do Perfeitamente. século XVII ao século XX, nós temos um movimento de mudança cultural que visa frear toda a perspectiva de cosmovisão cristã. Eu não estou dizendo que o iluminismo no todo ele não serve para nada, mas eu estou dizendo que as raízes dele têm a predisposição de destituir toda a cosmovisão que compreenda que Jesus é o Senhor. Então, Exato. se nós temos um movimento cultural nas diversas áreas de influência, seja educação, política, entretenimento, e aí afeição e tudo mais, nós vamos ter o iluminismo como sendo um movimento de mudança cultural que, de certa maneira, vai destituir a ideia de que as escrituras têm uma resposta para a nossa sociedade. E nós, hoje, no século XXI, estamos vivendo as consequências desse distanciamento de Deus. Em síntese, de maneira muito reducionista, objetiva, linguagens acadêmicas, né, simplória, o Sim, reducionismo ele tira Deus do centro. Perdão, o exatamente. iluminismo ele tira Deus do Iluminismo. centro e ergue o homem, a antropologia que nós falamos aqui no início, a antropologia, o homem passa a ser o ponto central para a explicação de todas as coisas, né? E aí, só para pincelar, para você dar continuidade, talvez algumas pessoas possam estar aqui conosco que não tenham uma definição tão clara de mandato cultural. Em 2 minutos, eu quero fazer esse nicho aqui junto com Perfeito. você. O mandato cultural são as ordens que Deus dá para o homem antes que as nações existissem. Então, lá em Gênesis capítulo 2, Deus dá diversas ordens para Adão, como representante da raça humana, que deveria levar isso com a sua esposa Eva lhe auxiliando. Então, o mandato Perfeito. cultural são ordens que Deus dá ao homem para que ele possa exercer a sua humanidade, para que ele possa exercer a sua civilidade. Que ordens são essas? Deus dá ordens na área familiar, Deus diz como deve ser uma família, um homem e uma mulher, gerando filhos. Deus dá ordens para o cuidado ecológico, por exemplo, a pandemia que nós estamos vivendo hoje é em razão também do descumprimento às ordens do mandato cultural. O homem não tem preocupação sanitária e aí, lógico, por uma das fontes que a gente fica sabendo que se originou esta pandemia da Covid-19. Então, lá atrás, o Senhor manda o homem sujeitar a terra através de alguns verbos. Deus manda o homem sujeitar, cuidar da terra. Deus dá ordem na relação social. Como dizia Aristóteles, nesse sentido ele está certo, o homem é um animal social, ou seja, Deus criou o homem para se relacionar. Então, você percebe que as patologias, a primeira coisa que promove no homem é um desejo de se isolar. Então, isso é um desvio da sua normalidade, né? Então, Deus criou o homem para ser um ser sociável. Quando Deus cria um homem e uma mulher, Deus está criando simplesmente um casal. Deus cria Perfeito. uma comunidade. E ali você Perfeito. tem isso amparado. Você tem o trabalho, a economia. Deus manda o homem arar a terra, cuidar, ser extremamente econômico, colocar isso. Deus dá a matéria-prima para o homem e o homem tem que desenvolver a partir daquela matéria-prima. Então, o mandato cultural, de maneira objetiva e clara, são áreas de responsabilidade que Deus dá para o homem que ele deve exercer em toda a cultura. Por isso que é cultural.
está no escopo de Gênesis 1 a 11, que nós não temos ainda cultura estabelecida. Vai começar a ser estabelecida a partir de Gênesis capítulo 4. Então, é nesse sentido que nós estamos levando todos vocês para esta reflexão. A Escritura não começa a falar, por exemplo, de ciência, que é o foco da nossa live hoje, somente com a participação mais à frente no Novo Testamento. Isso já é muito claro, lógico que com a linguagem e o entendimento da época, isso já é muito claro na revelação que Deus dá a partir de Gênesis capítulo 1 e 2. Então, perceba que isso também é missão. Perceba que isso é fazer a vontade de Deus. Perceba que fazer a vontade de Deus não é só dizer Jesus te ama. Isso é a grande mensagem da vontade de Deus. Mas é dizer que Jesus, ele ama a criação como um todo. E aí nós temos que responder essas dinâmicas. Então, voltando para lá, é por isso que nós precisamos hoje construir uma cosmovisão que entenda que a sociedade, no seu desenvolvimento histórico, ela foi bastante prejudicada. E aí nós precisamos fazer aquilo que o Hermann Doiverd ele procurou fazer, mostrar que neutralidade científica é uma pressuposição, não existe de fato, é uma pretensão, porque não tem neutralidade científica, a ciência ela não é neutra. Isso é A importante ciência, ressaltar, né? a ciência ela Não caminha existe por um neutralidade. caminho. Não tem. E tem um livro do Hermann Doiverd, eu tenho ele aqui, que é No Crepúsculo do Pensamento Ocidental. Então, é uma linguagem mais técnica, irmãos, mas é importante se fazer de que quando, lógico, a linguagem de pressuposicionalismo é uma linguagem bastante kantiana, né? Immanuel Kant, que é um dos pensadores do... E aí só vou falar isso para jogar para ti. É um dos pensadores do movimento iluminista, que é muito influenciado por um aspecto subjetivo, ou seja, ele não, apesar de ter recebido influência da educação teológica, ele não tem comprometimento com as escrituras para amparar o seu posicionamento, como muitos teólogos liberais também não tiveram. Então, nós vamos ter no período do século XVII ao século XX um distanciamento das escrituras e, às vezes, uma busca por uma fundamentação que não está pautada na ortodoxia como nós entendemos. A Bíblia como a nossa regra de fé e prática. Muitas vezes se abre mão disso. Ok? Então, é bom que se deixe bem claro. Ciência não é neutra. Nós temos aquilo que o Natan colocou aqui, muito importante, a perspectiva do racionalismo científico, que acaba sendo, de certa maneira, às vezes, um distanciamento para a verdade como um todo. Se a gente vai pensar no universo científico, nós temos que pensar nele também a partir de uma cosmovisão teocêntrica. Exatamente. Eu acho, pastor, que essa é a grande questão, esse é o ponto justamente da neutralidade. Eu acredito, eu acredito que, assim, a neutralidade ela não existe em nenhuma área. Nosso coração ele sempre está orientado por alguma coisa, por algum tipo, uma visão de mundo, né? Aquilo que nós entendemos como cosmovisão, uma visão da realidade. E partindo disso, hoje, o aparente conflito que a gente vê, né, o aparente conflito, quero ressaltar isso, né? Natan, mas vamos tratar aqui, né? Tentar tratar em termos mais práticos. Natan, mas a ciência está fazendo descobertas que de algum modo tem confrontado tem confrontado os princípios da fé cristã, e eu costumo dizer não, o que a ciência tem feito agora e o que algumas descobertas têm feito, algumas descobertas científicas têm feito, é de algum modo descobrir aquilo que estava entranhado, né, de algum modo, já na natureza, no mundo criado de Deus, e que foi permitido pelo próprio Deus para que fosse descoberto, que fosse desenvolvido, até porque a ideia do desenvolvimento científico, do desenvolvimento da inteligência, do desenvolvimento educacional, já é um traço da imagem e semelhança de Deus no homem, né? Eu costumo dizer que Deus,
Deus, quando a gente pensa nos aspectos de imagem e semelhança de Deus, isso é algo interessante, acho que se dizer, nós precisamos entender o que muitos cristãos não entendem, o que significa essa imagem e semelhança de Deus em nós. E eu também aqui teria que ter um bom tempo para falar só disso, mas a gente, de modo geral, entende que essa imagem e semelhança são alguns atributos que Deus compartilha conosco, né? Alguns atributos que, de alguma maneira, Deus compartilhou com o homem na sua criação, atributos como vontade, atributos como decisão, como intelecto, porque nós sabemos que tudo isso é fruto de Deus. Então, todo desenvolvimento intelectual que nós temos, desenvolvimento de vontade, quando nossa mente é expandida, quando o nosso cérebro é desenvolvido, né? Nós estamos simplesmente, e é isso que as pessoas não entendem, isso é fruto da imagem e semelhança de Deus impregnada em nós. Isso é fruto da imagem e semelhança de Deus impregnada em nós. Não são coisas meramente químicas e meramente biológicas. Até essas coisas químicas e biológicas que acontecem no nosso cérebro, elas, inclusive, são complexas demais para serem entendidas no mero racionalismo científico, né? Então, é aquela questão. Quanto mais os cientistas... Roberto Covolan disse isso, né? Que quanto mais os cientistas se aprofundam no conhecimento da existência, mais eles reconhecem, cientistas sérios, mais reconhecem ser impossível dar explicações puramente materialistas para o surgimento do mundo natural. Né? Quanto mais você vai se aprofundar, porque a ciência é isso, essa busca pelo conhecimento da existência. Não há como você buscar o conhecimento da existência e você chegar em uma mera fórmula química ou uma mera fórmula matemática. Você pode ir indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai chegar no momento onde você vai chegar naquele ponto da existência onde as explicações não podem ser meramente comprovadas através da experiência e da experimentação. Então, tudo parte da questão da orientação do coração, né? Desse fato de não existir neutralidade, de que tipo de ciência você está desenvolvendo. E quando a gente fala, irmãos, no quesito dessa relação com a missão, porque tem tudo a ver, tudo que nós estamos falando aqui é um escopo, tem que partir desse entendimento da missão de Deus. Deus está ativo no mundo, Deus é o principal missionário no mundo, Ele está restaurando o seu mundo a partir de Jesus, restaurando, redimindo o seu mundo dos efeitos da queda, e nesse processo de redenção do cosmos, nesse processo de remissão do cosmos, envolve com que essa área seja compreendida à luz da soberania de Deus. Com que a área científica, com que a área cultural, com que a área filosófica, tudo seja compreendido a partir dessa ideia. Que ideia? Deus está restaurando o mundo. E Deus, no seu processo de restaurar e de redimir o mundo caído, Deus traz à tona, Deus permite o ambiente para esse desenvolvimento intelectual, para esse desenvolvimento educacional, para esse desenvolvimento científico, né? Então, é importante dizer, irmãos, há grupos, há guetos dentro do campo científico, assim como nós, na esfera da religião, nós muitas vezes temos os guetos, da mesma maneira, no campo científico tem os guetos. Então, tem determinados guetos do campo científico que tentam, de algum modo, afirmar a inexistência de Deus. Né? Tentam, de algum modo, a partir de uma cosmovisão ateísta, simplesmente naturalista, dizer que Deus não existe. Mas é simplesmente um gueto. Né? E é um gueto que eu costumo dizer banhado um pouco de hipocrisia. Né? Porque à medida que é um gueto banhado de hipocrisia. Porque cientista sério, à medida que você for fazer ciência séria, e nós temos vários nomes hoje, né, talvez o principal conhecido por todos, né, que é o Francis Collins, né, que é o criador do projeto Genoma Humano, o homem que mais mapeou o DNA humano, que se aprofundou no DNA humano como ninguém antes na história. Um cristão fazendo ciência. E essa é a grande questão. Nós não queremos e não acreditamos que precisamos de levar o ambiente, a gente falou isso já, né? Mas levar o ambiente eclesiástico para a esfera científica, ou levar... Converter a ciência, né, Natan? A gente não precisa... Cristianizar a ciência, né? Cristianizar o a gente mundo, não né? Eu precisa... tenho muito problema com essa linguagem de cristianizar, né? Até muitos irmãos
de algumas vertentes escatológicas distintas da minha, eles vão muito nessa ideia de que nós temos que cristianizar o mundo. E nós não somos chamados para cristianizar o mundo, né? Nós somos chamados a levar para o campo científico, para o campo cultural, para o campo... Não os nossos dogmas, nossas liturgias e nossa maneira de viver do ambiente eclesiástico para essas esferas. Mas eu costumo dizer, nós temos que levar para essas esferas o comprometimento com Deus e a sua missão. Quando nós levamos para essas esferas o comprometimento do coração, da mente, da sua realidade de existência, você leva para a cultura, você leva para o cinema, você leva para a arte, você leva para a economia, você leva para a ciência. Quando você leva esse comprometimento com Deus, você é chamado lá para quê? Para fazer ciência. Você é chamado para fazer cultura. Não é para fazer igreja lá, no sentido, não é para fazer culto, né? A gente costuma falar, como evangelizar? Não é você fazer um culto lá no seu laboratório científico, né? Não é você sair falando de Jesus para todo mundo. É importante, você tem que falar. Agora é você fazer ciência a partir de uma cosmovisão de saber que existe o transcendente, de saber que existe aquilo que transcende a mera compreensão humana, de saber que as escrituras, como palavra de Deus, são fundamento, é a revelação, é boca de Deus que serve como fundamento para todas as nossas construções, né? Na história, nós tivemos dois problemas. Na história, nós tivemos aqueles que imporam a Bíblia de modo literal, a literalidade das escrituras, né? Mediante esse diálogo fé e ciência, aqueles que imporam a literalidade das escrituras. Então, não, as escrituras são totalmente literais, isso aqui é verdade, o mundo realmente ali foi criado em 7 dias, daquele jeito, era 7 dias de 24 horas. Então, esse foi um dos pontos, né? Aqueles que defendiam a literalidade das escrituras. E, por outro lado, para responder, você tinha um grupo que defendia um biblicismo científico. O que é esse biblicismo científico? Dizer que a Bíblia era simplesmente um livro de ciência. Então, nenhuma das coisas. São dois grupos que a gente vê na história que nenhum deles estão certos. Nem aqueles que impõem totalmente a literalidade das escrituras, no sentido de que as escrituras, de que exatamente como aconteceu aqui, né, deixa eu me explicar melhor, porque no sentido... Tem uma palavra, Natan, que é interessante nisso que você está Me ajuda aí, colocando, professor. que é a questão de nós estarmos fundamentados numa boa hermenêutica, numa boa exegese Perfeito, bíblica. perfeito. Com isso, óbvio, as explicações para os diversos acontecimentos, seja a criação, que é isso que você está colocando para nós, que, por um lado, que ficou mais popularmente conhecido aquelas ideias de terra jovem, literalidade, Isso. criação em 7 dias, em 6 dias literais, 7º ali de descanso, e por um outro, você tem pessoas que têm uma visão diferente, que, de certa maneira, recebe uma acusação de evolucionista, né? Ou teo-evolucionista, né? Exato. Então, a nossa preocupação, sendo bastante humilde, não é dizer assim, nós temos a autonomia, a autoridade, a verdade para falar sobre tudo. Não. Nossa fala Perfeito. aqui é dizer o seguinte, nós queremos, com humildade, olhar para as Escrituras e estarmos amparados numa boa exegese bíblica. Não queremos usar o cientificismo para explicar o que a Escritura está falando. Nós Perfeito. precisamos fazer uma exegese bíblica. Nós queremos alcançar as diversas esferas da sociedade, dizendo o seguinte, nós não vamos cometer aquele equívoco que é o constantinismo. O constantinismo é transformar todas essas esferas de atuação em uma igreja, como você bem colocou. É eu entender Perfeito. e pensar que evangelizar na ciência é eu fazer um culto somente lá com o pessoal que trabalha comigo. Não, é eu trabalhar a ciência na sua metodologia, e para isso aí, quem é cientista, ele precisa entender e fazer essa conexão com a cosmovisão cristã. O que é que a Escritura tem para falar sobre isso? Né? E aí ele começar a compreender e nas suas metodologias perceber, porque mudou o método. A questão de ciência é método. O método, você me diz o método que você está utilizando e eu vou te dizer se você está amparado e preocupado com a cosmovisão cristã, se você, como cristão, como o Natan colocou, você está entendendo a soberania de Cristo sobre isso, a soberania de Cristo sobre todas as esferas ou não.
Então, quem faz Perfeito. ciência, quem faz o fazer ciências, é, ele faz geralmente numa perspectiva não cristã. Ele ergue aquilo que a gente chama de estrutura de plausibilidade. Ele Perfeito. ergue uma série de estruturas de plausibilidade que são montadas pela perspectiva da pretensa neutralidade científica, mostrando ela apenas como verdade. E aí o que é que nós vamos Perfeito. fazer? Nós vamos dizer, não é isso, essas estruturas de plausibilidade, elas estão amparadas no lugar errado. Eu Perfeito. preciso entender em que essas estruturas ela contrasta com a cosmovisão bíblica. E aí, mais uma vez, é porque a gente está usando alguns termos que talvez possam não ser, às vezes, eu estou partindo do pressuposto que nem todo mundo, às vezes, tem essa compreensão. Perfeito. Então, Perfeito. cosmovisão é isso que o Natan e eu estamos fazendo. Natan está usando um óculos. É a forma de você enxergar o mundo. E aí, cada um de nós temos diversas maneiras de enxergar, mas a Bíblia tem a autoridade e a palavra final sobre como devem ser as coisas. Com isso, com isso, irmãos, nós não estamos dizendo que a ciência precisa ser uma igreja no sentido de que a missão que é da igreja agora será a missão da ciência. Não é É. isso. Ou que a Deus tem Bíblia uma terá missão todas as específica. respostas para as dúvidas científicas. Não é isso que a gente está dizendo. Exatamente. E o E, interessante, Natan, pastor. desculpa, só mais uma coisa. E a gente precisa tomar cuidado com a questão de um método evidencialista, né? Que foi o que você colocou Perfeito. antes. Quando as pessoas Perfeito. falam, ah, mas a ciência está descobrindo, a ciência está descobrindo, a ciência está descobrindo. Gente, primeiro a gente precisa entender que nós vivemos pela fé. O fato de vivermos pela fé não significa dizer que a nossa fé não tenha argumento e não tenha razão. Significa dizer o seguinte: se eu creio que a Escritura é a regra de fé e prática na minha vida, e se eu creio que ela, na revelação especial de Deus, é a última revelação de Deus para nós, eu entendo também que esse Deus que é o Criador e que revela para nós, ele criou a criação, sendo bem redundante, criou a criação, e a criação criada por ele não vai contrapor a sua palavra. Perfeito. Então, nós não precisamos olhar para a criação e dizer, mas a criação provou, é a evidência. Não, eu não preciso Não disso, né? precisamos. Tem várias escolas, eu acho que é o Joshua McDowell, não estou lembrado agora, que é evidências que exigem um veredito, né? Tem as evidências, mas eu não preciso da evidência, eu preciso da fé para crer que Deus criou todas as coisas, né? E aí, lógico, isso aqui vai comprovar o que está revelado aqui. Gente, é muita coisa para falar nisso. Por isso que eu estou dizendo, em uma hora a gente não tem a É, pretensão de fazer a receita mágica de tudo, mas nós queremos provocar, humildemente provocar e dizer, irmãos, precisamos refletir sobre isso. exatamente. Continue, Natan. É, eu Pode achei dar lugar para interessante o que o dúvida, pastor cara. estava falando. Eu achei interessante, pastor, quando fala de cosmovisão, né? Para o pessoal, assim, imagine que o meu óculos, por exemplo, imagina ele que ele está com uma lente verde. O meu óculos estando com uma lente verde, eu vou ver tudo verde. E o grande problema do racionalismo é o quê? É que muitas vezes o óculos está verde e você vem e declara, é verde. Mas é verde, e para você é verde, você toma aquilo como verdade absoluta. Não, é verde, não, é verde, não tem como, é verde. Só que é verde porque você está vendo, porque você está vendo com os olhos de uma cosmovisão, você está vendo com uma cosmovisão verde. Então, para você, e muitas coisas que os cientistas tomam como algumas verdades absolutas são oriundas deles estarem, em termos bem simplórios, deles estarem vendo verde. Então, é interessante, nós precisamos potencializar esse diálogo, entender, eu acho que os caminhos práticos são esses, nós temos que potencializar o diálogo entre a fé cristã e a ciência, temos que promover, principalmente nos nossos ambientes, para os nossos jovens, ambientes nas nossas igrejas, que propiciem um ambiente aberto, porque os jovens que estão na nossa igreja, nas nossas igrejas, também estão indo para a faculdade, né? E se nós simplesmente nos tratarmos como gueto, e o grande problema de nós tratarmos como gueto é que talvez o gueto da faculdade seja mais influenciado para ele, mais influenciável para ele, justamente por ele passar mais tempo lá, justamente por ele estar construindo, digamos assim, o seu currículo, construindo o seu currículo filosófico, o seu currículo intelectual dentro da universidade. Então, basicamente, irmãos, não dá para competir.
Não dá para competir. Então, nós não podemos. Se nós tomarmos essa postura de sermos um gueto e vamos lutar contra outro gueto da universidade, que é carregada de pressupostos iluministas, de pressupostos simplesmente racionalistas, não dá para competir. Eu quero ser bem enfático: a igreja vai perder, como tem perdido. Se a gente partir da ideia de competição, no sentido, deixa eu proteger o meu jovem aqui, no culto de jovens no sábado ou no culto de domingo eu vou falar, né, só disso, e daí ele vai para a universidade e eu já estou. Não. Se a gente tomar isso como uma disputa, como uma competição, nós vamos perder, como temos perdido muitos jovens para as universidades. Agora, se nós entendemos a ideia, partindo das esferas de soberania, de Kuyper, de Dover, entendendo que a universidade, que o campo científico, as outras áreas, são áreas que precisam de cristãos com cosmovisão cristã, que precisam de homens e mulheres de Deus, cuja vida é pautada na palavra de Deus, cujos seus pressupostos são a partir das escrituras, a partir do evangelho, e nós promovemos em nossas igrejas ambientes de diálogo. Eu acho que é o melhor caminho. Promovemos ambiente de diálogo, promovemos esse ambiente, como nós estamos promovendo aqui rapidamente, bem simplório numa live. Nós temos que promover isso nas nossas igrejas, temos que promover isso entre os nossos jovens, temos que incentivar os nossos jovens a ir para a faculdade, sim, mas não irem para a faculdade achando que existe essa tal de neutralidade, né? Confiando numa pseudo-neutralidade. Não, nós temos que enviar jovens para as universidades, mas jovens fundamentados nas escrituras como revelação, como palavra de Deus, mas incentivá-los a fazer, sim, ciência, a fazer arte, a fazer cultura. E Natan, acho que esse é o nosso caminho, é o caminho que nós temos para promover esse ambiente. e é interessante isso que você está falando, e aí eu quero incentivar você que está participando conosco aqui online, e você que vai assistir no IGTV. Primeiro eu quero dizer para você, toda sexta-feira pela manhã, às 10 horas, nós queremos promover esse diálogo aqui. Então, nós começamos hoje aqui por meio do Instituto Martyn Lloyd-Jones nesta sexta. A próxima sexta a gente vai falar sobre outra temática muito interessante. Fica atento às informações da nossa página aqui do Instagram. Estaremos sempre informando para vocês com 2, 3 dias de antecedência. E quero convidar vocês a curtirem a nossa página aqui do perfil do Instituto Martyn Lloyd-Jones. E se você tem interesse em obter conhecimento teológico, nós temos um curso aqui no Instituto Martyn Lloyd-Jones chamado Teologia Pura e Simples. É para você que quer começar a teologia do zero e que quer compreender esses aspectos. Teologia não é somente para pastor, não é somente para missionários, não é somente para líderes, Perfeito. mas é para aqueles que querem conhecer a Escritura, querem ter um ambiente em que eles podem aprofundar mais o debate. Ideal seria que toda a igreja pudesse fazer isso. Mas nós Sim. sabemos que nem toda a igreja consegue fazer isso. E aí nós queremos dizer o seguinte, nós temos este curso de Teologia Pura e Simples, aqui no Instituto Martyn Lloyd-Jones, mais de 15 professores, com esta cosmovisão, refletindo esses aspectos, um curso de 2 anos que você faz a sua formação teológica sem você, como diz o ditado, sem você ver o tempo passar, e você vai aproveitando ali, vai se envolvendo, dá para fazer no seu tempo, aulas online com o professor, tá? Então você tem aula com o professor direto ali. Eu sou professor de algumas disciplinas, o Natan é professor de outras. Inclusive, em Perfeito. outubro, o Natan vai estar falando sobre fundamentos da educação cristã. Então, nós temos aqui, agora nós vamos começar no mês de setembro, agora, a partir da próxima semana, um curso de hermenêutica. Então, se você tem interesse de fundamentar bem a tua visão, tu pode fazer esta matrícula e já começar, tá bom? Vale super a pena, super a pena. Natan, eu faço isso aqui, convido vocês a seguirem o perfil do Instituto. Nós temos 2 Perfeito. minutos e eu gostaria, então, já de agradecer aqui a sua atenção especial, a sua disponibilidade. Natan vai continuar conosco aqui durante todo o período, ele é da casa. Nós estaremos refletindo sobre essas temáticas e é bom bater esse papo, tá? E prepara o Muito bom. café, que próxima sexta tem mais. Natan, pode dar suas considerações finais e eu te agradeço demais pela tua especial atenção. Muito bom, pastor. Eu queria agradecer pela oportunidade, muito bom estar aqui. Convidar, né, reforçar o convite para o pessoal estar conosco aí nessas lives, acompanhar o Instituto. Nós temos promovido, queremos promover esses cursos dentro dessa temática, dentro de cosmovisão cristã.
preparando pessoas, não somente pastores, não somente líderes e obreiros para a igreja local, mas preparar pessoas fundamentadas numa cosmovisão cristã para o mundo, para atuar no mundo de Deus, né? O mundo é de Deus, né? Deus é soberano sobre todas as coisas e Ele nos convida a participar da sua missão no mundo. Então, eu quero incentivar você que está nos acompanhando a aprofundar nessas questões, a estar conosco, estudando, né, conosco no Instituto. E vamos lá, porque tem muita coisa que a gente pode falar, pode estudar, pode crescer e se desenvolver. É isso aí, pastor. Muito obrigado pelo convite. Maravilha. Mais informações vocês podem buscar também no direct, tá? E nós temos no perfil da nossa bio, nós temos os contatos, tá bom? Então, tem um contato lá, 3536-4704, que é o WhatsApp. Então, você pode salvar lá, tá bom? O Instagram já abriu a contagem aqui de 30 segundos para nós. Obrigado pela Fechou. atenção de todos vocês. Bom dia para vocês, um ótimo final de semana e sextou para a glória de Deus. Hã? Amém. Tchau, tchau.